Boa tarde para todos e a paz do Senhor para os irmãos. Estamos aqui novamente para falar mais um pouco da palavra de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 6 e o versículo também 6 está escrito assim: E as intimarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, e andarão pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também no livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão, o capítulo 22 e o versículo 6 também, ele nos diz assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, aqui palavras escritas na Bíblia Sagrada, inspirada por Deus, como devemos proceder na criação dos filhos. Antigamente, há um tempo atrás, 30, 50, 80 anos, até 100 anos atrás, cada um tinha seu sítio, a família então vivia unida, a família era bem maior, tinha 5, 8, 15, 18 filhos cada casal, e o pai sentava ao redor da mesa para para almoçar, jantar, e ali também ele explicava para o seu filho, e não só em redor da mesa, mas eles tinham tempo para conversar, como que deveras o filho proceder e andar diante do mundo, quais seriam os valores que deveria ter. Então, o pai ensinava que o filho devia ser honesto, devia ser justo, devia casar, constituir uma família, e esta esposa que ele ia casar era um casamento único, não devia haver separação. Antigamente, a geração mais passada, a gente sempre via o casal que não separou, mas o filho, a filha, ele tinha o pai e a mãe que eram sem se divorciar. Hoje raramente nós vemos isso. Hoje nós vemos que o filho, a filha, eles olham para os seus pais, para a sua família, mas todos já separaram, casaram de novo, têm filhos do outro casamento e assim por diante. Mas ali então, sentado na roda, o pai instruía o filho: você deve ser um homem de valor, a tua palavra deve ser verdadeira, você não pode usar de engano, de trapaça, você não deve mentir, você vai casar, você deve ser um bom marido, deve sustentar a sua esposa. E o filho então, ele ganhava um pedacinho de terra do seu pai, e assim por diante, outro filho e outro filho, e eles começavam a família e era tudo unido. Da mesma maneira, a filha, a mãe ensinava a filha: você deve ser uma boa dona de casa, você deve aprender a costurar, fazer crochê, deve ajudar o seu marido, ser uma companheira para ele. Vocês nunca devem separar, você deve ser idônea, você deve ser uma boa esposa. E assim era no passado. Então o pai ensinava para o filho, para a filha, o que ele aprendeu do pai dele. E o pai dele ensinou para ele o que aprendeu do vô dele, e assim por diante, tataravô, bisavô, e vinha daquela geração passando de um para o outro, como devia proceder, como devia andar neste mundo. E era um mundo bem mais de paz, o amor existia mais, principalmente entre as famílias e fora da família também. Ninguém usava de engano com ninguém e o amor prevalecia. Mas hoje esta geração moderna que existe, ela está sendo ensinada pela mídia. A mídia, ela tem ditado as regras para as pessoas. A televisão, as plataformas da web, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e tantos outros que tem, enfim, a web inteira, todas as páginas da internet, elas citam as regras. A televisão, através de filmes, seriados, novelas, ensinam as pessoas. Antigamente, uma mulher pintar o cabelo de vermelho, de azul,
Era uma indecência total, jamais a mulher fazia isso. Mas a TV colocou aos poucos, ou a mídia colocou aos poucos, foi colocando como uma coisa normal. Então, quando uma mulher assistia à televisão e via cabelo vermelho, cabelo azul, várias cores, ela pintava, as pessoas em roda se escandalizavam, mas de repente mais gente pintava e achava normal, e isso já é corriqueiro. Também ensina que o casamento, se a pessoa não for feliz, então deve haver uma separação. E isso não é verdadeiro. O casamento tem que ser feliz porque tem a união das duas pessoas na presença de Deus, um não defraudando o outro, e assim o casamento ele prevalece. Então a mídia ela tem ensinado, eu lembro há muito tempo, não existia esse negócio de homem com homem, mulher com mulher, então é contra os princípios bíblicos, mas a mídia ela tem colocado como uma coisa normal. E hoje nós vemos homem se beijando com outro homem, homem casando com outro homem, quebrando todos os princípios bíblicos, que a Bíblia ela diz assim, multiplicai e enchei a terra. E como que vai acontecer isso, né? Mulher com mulher também sendo casadas, deixando o marido, casando uma com a outra. Isto é um ensinamento da mídia. Então, os valores estão se perdendo. Hoje, quando você vai pegar e vai dar uma volta pela cidade, principalmente num feriado, num sábado, num domingo, um feriado, dia de semana, mas também em muitos dias de trabalho, que é dia comercial, de trabalhar. Então a gente vê na frente das casas das pessoas, as pessoas fazendo uso de bebida alcoólica. Antigamente eles se reuniam para falar entre a família, falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos plantar lá embaixo, vamos plantar uns pés de mandioca lá, vamos criar uns porcos, matar, vamos fazer um salame, vamos dar continuidade, está chegando a época de nós plantar o milho, e viviam em paz, felizes. Hoje não, eles só se reúnem se for através da bebida para beber. Então compram uma caixinha de cerveja, de latinha, e começam a beber, e depois não suportam ficar só numa caixinha, vem mais uma, vem mais outra, em final, o dinheiro suado da semana, gastam tudo no final da semana, na segunda-feira estão sem dinheiro, talvez até devendo, estão com o corpo desgastado através do final de semana, através da bebedeira, quando não sai brigas, mortes, há muita separação, muita prostituição, porque não estão andando no caminho que a Bíblia ela menciona que devemos andar. Instrui o teu filho no caminho que deve andar quando pequeno, e depois de grande não se esquecerá dele. Senta ao redor da tua mesa, explica para os teus filhos, conversa com ele, fala como é que deve andar, proceder, como que deve se conduzir deste mundo. Mas hoje, então, é a mídia que está citando as regras. Os filmes, muitas vezes, eles ensinam quadrilhas, roubo, como manter as pessoas em cárcere privado, sequestrado, assaltar banco. Ensinam, muitas das vezes, como prostituir, como as novelas, assim que vai acabando com a família da maneira que eles faz a novela, mulher traindo o marido, marido traindo a mulher. Então eu quero falar uma coisa. A televisão, ela tem a sua utilidade num jornal, quando você vai ficar sabendo das coisas que se passa no mundo, a internet, as plataformas YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, você vai ficar informado. Mas muitas das vezes a pessoa não suporta apenas ficar num jornal, e ele devagarzinho ele vai inserindo em tudo o que passa.
e vai se contaminando, e mesmo que a pessoa acaba não praticando aquilo que a televisão, que a mídia, que as redes sociais estão transmitindo, o filho, o neto, ele começa mais tarde a desenvolver aquilo que aprendeu, não dos seus pais, dos seus avós, das suas famílias, mas não. Ele começa a desenvolver aquilo que ele aprendeu das redes sociais. E isto vai contra a palavra de Deus, contra os princípios da família. Então devemos ficar vigilantes, devemos saber o que nós colocamos dentro das nossas casas. Um jornal não é que vai fazer mal a pessoa assistir um jornal, porque a Bíblia fala tudo é puro para os puros. Simplesmente o jornal hoje nós vê só coisa ruim, só morte, traição, roubo. É tipo assim, o inimigo mostrando o relatório do que ele fez. Ele fala, ó, eu matei, eu roubei, eu fiz isso, influenciei muita gente a fazer coisa errada. Ele está mostrando um relatório. E enquanto nós, como cristãos, como pessoas, cidadãos do céu celestiais, o que nós estamos fazendo em prol do reino de Deus, aquele reino que não vai ser abalado. Então não devemos desperdiçar o nosso tempo. Devemos estar com plena comunhão com Cristo Jesus, obedecer a palavra dele. Devemos, no lugar de dar um celular para os nossos filhos, no lugar de sentar e ficar na frente da televisão, assistindo o que está passando, no lugar de estar na frente das redes sociais, devemos estar junto com a família, junto com os amigos, conversando. E o tipo de conversa tem que ser uma conversa adequada, aonde não vai trazer coisas más, falatórios, fofocas, intriga. Devemos assim falar e assim proceder, falar coisas boas e fazer coisas boas, coisas retas, porque a cada dia que passa, então, os valores estão sendo invertidos e isso não é bom. Cada dia que passa, a apostasia, ela tem aumentado. A apostasia é ruptura. A pessoa rompe com a palavra de Deus e fala, eu faço o que eu bem quero, porque eu sou dono do meu nariz. E não é assim que Deus deixou escrito para nós na Bíblia Sagrada. Todos tenham uma ótima tarde, bom final de semana. Todos ficam na paz do Senhor. Graça e paz da parte do Senhor, o nosso Salvador, que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. Amém.